Fala, grande ser luz, bom dia, boa tarde, boa noite, porque no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo, nem um dia. Mas assim, seja muito bem-vindo ao canal. E para mim, eu, Alessandro Asos, profissional em iluminação há 22 anos, é uma honra muito grande estar te recebendo aqui. Se você é novo, também seja muito bem-vindo. Se você já acompanha meu canal aí, também é muito bem-vindo. Você sabe disso, sabe o quanto você é importante para mim. E aquilo, né? Para a gente estar mantendo o canal, eu vou pedir uma coisinha para você, uma coisinha super simples. Ela leva apenas 3 segundos, ó, 3 segundos. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no canal, tá? Clica ali no cadeadinho, clica para você receber as mensagens e clica no joinha. Vamos lá então, olha, 1, 2, 3, ó. Vai lá, clica no cadeado, aperta, aceita e clica no joinha. Ah! Acho que já deu tempo de você fazer isso. Olha que coisa mais rápida. Isso é bom porque você vai me incentivar a cada vez mais a estar trazendo material aqui para o canal. E todos nós, né, que trabalhamos com a internet, eu sei que isso é um pouco maçante, estar ouvindo logo aqui no começo, que muitos falam, mas assim, é uma forma que vocês têm também de nós aqui sabermos, né, a nós, eu falo assim, produtores, né, que estamos aqui na internet, sabemos se o vídeo está legal ou não, se está chegando também. Que tem todo esse detalhe, né? Pra você saber se está chegando para você. Que eu tenho um número X de visualizações, mas realmente está chegando. Então, esse joinha é muito importante. Se inscrever também, porque daí você vai receber automaticamente todos os vídeos que eu posto aqui, que é mais fácil ainda, né? Não é, Celuz? Então, Celuz, vamos lá então, que hoje eu vou estar trazendo aqui, esse é um dos livros, né, que eu comprei, que eu adquiri, na verdade, né? Eu comprar, adquirir, mas enfim, eu acho que aquisição, né? Aquisição é uma coisa assim muito nossa. E esse livro eu adquiri ele já tem muitos anos, ele foi um dos primeiros livros que eu acabei importando, quando a importação ainda valia a pena, né? Porque hoje tá bem absurdo assim, mesmo fazendo pela AB Books, né? Você tem a Amazon, né, que você consegue importar numa boa, e tem a AB Books que você consegue importar também com um preço muito melhor que da Amazon, tá? Se você tiver dúvida, depois entre em contato comigo que eu deixo aqui. Qualquer coisa eu deixo na descrição, se eu lembrar eu coloco ali. Senão qualquer coisa você me cobra depois, beleza? Então, esses dois sites, né, a Amazon e a ABBooks, são os dois sites que eu sempre acabei importando o livro. E esse livro aqui é um dos... Eu acho que ele está entre os mais antigos que eu tenho, se não for o mais antigo, né, a impressão dele. E quando eu falo antigo, eu digo de impressão. Eu tenho livros mais antigos que esse, catálogos, mas estão todos em PDF. Dos quais alguns eu posso disponibilizar porque eles estão na internet numa boa, e outros eu acabei conseguindo de alguma maneira, depois de muito rastreio na internet, inclusive livros bem antigos assim, do século XVI, XVII, né, todos falando de iluminação, mas enfim, né, isso está em PDF. Mas acho que reimpresso, né, eu acho que esse é um dos mais antigos que eu tenho. E esse cara ele foi o primeiro, né, a trazer o assunto iluminação artística para as faculdades americanas. E assim, ele é uma referência, né, para quando a gente fala em questões teóricas e questões técnicas, né, de aplicabilidade em iluminação de palco, principalmente. Então, eu quero apresentar para vocês a Syllabus of Stage Lighting, né, do McCandless. Stanley McCandless. Você pode estar procurando esse livro aqui. Só uma dica que eu dou para você. Talvez você consiga baixá-lo na internet. É bem complicado, mas assim, dá uma busca aí que você acaba. Tenho certeza que você vai acabar achando, né, algumas coisas dele. Se você não achar, tem muito resumo dele, tem muita coisa dele que é bem. Que o pessoal fala, principalmente os gringos, né? Aqui no Brasil se fala pouco dele, e se for o caso também, se for o caso eu explico nesse episódio ou não, mas enfim, né? Porque aqui eu quero falar um pouquinho desse livro aqui. Ele tem esse, ele tem um outro também, o outro não tem, o outro só tenho em PDF, né? Que também, sei lá, busca aí que você vai encontrar, mas enfim, porque ficou muito alto, né, para trazer aqui para o Brasil, então não dá mais. Mas o Syllabus foi o primeiro livro dele, e o que ele fala aqui? Né? Primeiro, por que McCandless é tão reconhecido, né, tão conhecido? Porque ele foi o primeiro a trazer essa questão das informações técnicas de iluminação e trazer isso para a academia de alguma maneira. Quando eu falo academia, eu digo ensino superior, lá nos Estados Unidos. Então, diversos profissionais passaram com McCandless, né? Diversos profissionais que foram renomados, né, aplicaram, né, porque ele trouxe uma metodologia, vamos dizer assim. Então, qual que era a metodologia dele? Né? Ele dividiu o palco em diversas áreas e
a iluminação dele era separada por setores dentro do palco. Então, entre aspas, né, ele trouxe uma nova metodologia que até então não se tinha em questões de registro. Podia até existir de alguma maneira, porém foi ele que registrou primeiro, então ele que levou esse mérito. Antes dele, né, você ouviu falar de outros profissionais que trabalharam dentro do palco, como o Edward Prager, né, e o Appia, né, Adolf Appia, que são dois grandes. Eu sei que tem mais alguns nomes no meio desse pessoal aí, tem umas mulheres também, né, que você ouve sempre falar, mas assim, ele foi o primeiro realmente a trazer isso e a trazer isso como ensino, então por isso que ele é tão renomado desse jeito. Esse livro aqui, eu vou ser muito sincero, né? Ele está bem ultrapassado, a questão de informação, tudo, mas o que é importante da gente entender de tudo isso? É uma coisa que eu falo assim, que eu ensino para os alunos. Entenda técnicas, entenda aplicabilidades. De nada adianta, isso é uma coisa que eu não vou cansar de falar aqui no canal, eu não canso de colocar nos meus posts, não canso de falar, sabe, nas minhas palestras, tudo. Às vezes você aprende algo novo e você não aplica, então de nada adianta. De nada adianta. Tem informações aqui que são bem interessantes. Aqui ele já fala, por exemplo, das funções da iluminação. Aqui ele dá um pontapé inicial nas funções da iluminação, né, que são, aqui ele fala de 4, se eu não estiver enganado, e depois quando foi acrescentado acho que mais uma, ele fala de 3, foram acrescentadas 2. Eu sei que eu trabalho com 5, né, eu trabalho com 5 funções, né, que são baseadas em muita coisa que ele trouxe, né, e as ideias dele também vêm de Appia, deve ter vindo de mais alguém ali, né, para poder estar sustentando tudo isso. Então, ele já começa a falar aqui também da questão das funções da luz. E as questões das funções da luz, ela pode ser aplicada a metodologias. Dentro do possibilidades da iluminação, né, que eu tenho dentro do meu curso, eu explico um pouquinho quantas funções, que para mim é uma das coisas mais interessantes que o McCandless tem, é as questões das funções, porque isso ele vai te dar parâmetro para você, por exemplo, entender o que é a luz, mas de uma maneira tanto filosófica, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Por mais que você aplique, que você entenda isso, você pode falar assim, mas daí é só blá blá blá. Não é só blá blá blá. Eu vou te explicar o porquê. É uma forma, é uma metodologia que ele trouxe. E você pode trazer isso para a técnica que você aplica. Porque você aprende várias coisas e você vai colocando o seu jeito, ou seja, você vai criar sua própria técnica. Então, quando você aprende sobre funções da luz, você já coloca aquilo dentro daquilo que você conhece e com isso você tem, por exemplo, base teórica para construir suas questões práticas. Por exemplo, eu vou jogar um vermelho que vem de contraluz. Mas é por quê? Porque ali eu vou, de repente, trabalhar uma atmosfera diferente. Ele fala muito aqui da questão da atmosfera. Mas aqui eu quero jogar um foco porque eu quero deixar esse espaço totalmente diferente dos outros. Aqui ele fala também disso, né? A visualidade seletiva. Né? Ele foi o primeiro a falar disso. E tem nesse livro. O que eu falo que está ultrapassado nesse livro? Aqui ele faz um apanhado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele faz um apanhado. Eu não marco o livro, vocês sabem disso. Né? Eu não marco. Mas, enfim, tem aqui, olha, parte 2. Aqui ele fala de aplicação, introdução. Aqui que ele fala, olha, das funções, tudo, aplicação. Aqui na segunda parte. Deixa eu ver aqui. Mas ele fala aqui, por exemplo, quanto às questões de... cadê? Ele fala aqui quanto às questões de lâmpada. Então, ele, nessa época, ele pegou características técnicas, né, dos instrumentos, né, de iluminação. Ele é o primeiro a falar de instrumento, ele fala de instrumento de iluminação, então, por isso que eu uso, né, eu uso porque foi aqui, e também um dos meus grandes mestres, né, o Valmir Pérez, né, me deu um puxão de orelha lá do negócio lá que eu fiz, ele falou, isso daqui, eu falei, puta, Valmir, desculpa. Daí eu passei a usar também, e ele fala muito aqui da questão do instrumento. Quando ele fala de instrumento, né, ele quer dizer os refletores. Então ele pegou o refletor e ele fez medidas, ele foi o primeiro a trazer todo esse tipo de informação. Ele mediu a quantidade de luz, ele mediu a quantidade dos espelhos refletivos, como que aquilo reflete, como que aquilo funciona. Então ele é o primeiro a ter esse tipo de estudo, né, assim que a gente tem conhecimento. Claro, devem ter outros, tudo, mas assim, o que a gente tem conhecimento realmente é dele. Né? Ele tem um outro, né, que ele fala que é o método of stage lighting, acho que é esse o nome, o método of stage lighting, desculpe se eu estiver errando o nome, mas lá ele vai falar um pouco da questão do palco, como ele divide o palco, como que ele faz, como que ele funciona. Ele trabalha muito com o princípio figura-fundo, né, de você separar o cenário
né, da iluminação frontal. Então é bem interessante tudo isso que ele fala. E são princípios que até hoje a gente usa sem saber de onde veio. Sem saber de onde veio. Né? Fora outras aplicabilidades que a base dele deu para outras técnicas que vieram, né? Para outros nomes que surgiram, acabaram utilizando ele como base e cresceram ainda mais toda essa questão conceitual e técnica e aplicada da iluminação. Por isso que o McCandless ele é tão importante para a gente. Né? Eu não sou muito de usar, por exemplo, as questões dele, do McCandless, né? A questão de divisão de palco. Né? Porque às vezes para a gente fica complicado, porque não é todo local que é igual. Agora, se você viaja com um espetáculo que vai ser fixo daquele jeito, tudo quanto é lugar, você tem dinheiro, de repente, para estar alocando todo esse material. Então, eu acho que vale muito a pena você entender um pouco mais o McCandless. Mas mesmo que você... você fala assim, mas daí já está ultrapassado. Não está ultrapassado. Não está. Técnicas não estão ultrapassadas. Tá? Não estão. O dia que você estudar cores... Tá? É que eu falo muito pouco de cor, mas os meus alunos, né, no curso que está aqui, o curso de iluminação cênica online, eu falo muito isso. Né? A gente fala assim, mas eles estão ultrapassados. Se você pegar o estudo de cores que nós temos hoje, muita coisa dele vem do passado. Ou você pensa que os gregos pensavam a cor como? Diferente do que a gente pensa hoje? Então, se liga, tá? Se liga nas informações aí, tá? Então, para de falar isso daí, que eu falei que está um pouquinho ultrapassado por causa disso, porque existem coisas aqui que a gente não usa mais. Como, por exemplo, existem instrumentos aqui que a gente não usa mais, não utiliza mais. Hoje em dia, a instrumentação robótica, eu falo assim que a parte técnica, a parte do hardware mudou muito desde aqui da década de, acho que a reimpressão da década de 30, não, de 60. 60, peraí, deixa eu colocar o óculos aqui. Essa reimpressão de 64, tá? Existem reimpressões mais antigas dele, que tem o seu custo, claro, tem o seu custo, né, tem que ter, mas assim, é de 64. Então, eu não lembro quando ele faleceu, realmente eu não me lembro mesmo, não sei falar agora, não sei nem se ele estava vivo aqui, mas enfim. O interessante é isso, tá? Que eu falo assim que é ultrapassando nessa questão de hardware, vamos dizer assim, só para você poder entender, que é o que a gente pega, né? Porque aqui era a carcaça de ferro. A gente ainda encontra essas carcaças por aí, né? E ainda encontra, o pessoal que tem mais idade aí sabe do que eu estou falando. Porém, hoje em dia, né, a gente tem outra forma, só que a estrutura técnica, conceitual, ela permanece. Pode estar ultrapassado, sim, no quesito hardware, mas no software, tá? Que é esse contexto que eu estou falando agora aqui para você, vamos dizer assim, só fazendo essa analogia, o software permanece, ele só é enriquecido. Né? Computador, o hardware dele mudou muito desde que ele começou, mas e o software que vai dentro dele? Olha quanto se tem hoje de informação. E a mesma coisa quando a gente tem livros. Tá? Tem uma parte dele que vai ser ultrapassada, gente, porque ele é da década de 30, 20, 30, né? 1930 é a média dele, né? Que ele escreveu isso, reimpressão de 1960. Quer dizer, muita coisa sim deve ter mudado. O conceito não. Software que vai aqui para você poder aplicar, não, isso daí não muda. Isso ninguém conta para você, né, Celuz? Isso você só vai ver aqui nesse canal aqui com o Alessandro Asos, tá? Você sabe por que isso? Porque eu estudo iluminação. Eu não estudo porque é bonitinho, não estudo porque está no meu curso. Eu estudo porque eu quero ser diferente. Eu estudo porque eu quero fazer com que o software que a gente usa aqui modifique. Isso que eu entendo. Por isso que eu falo tudo isso para você, Celuz. Tá? Fica aqui a dica, então. Deixa eu fazer aqui, porque depois eu acabo colocando. Fica aqui a dica aqui, a Syllabus of Stage Lighting. Só uma coisinha aqui, Stage Lighting é iluminação de palco, não é iluminação cênica, tá? Deixar aqui para os mimimi de plantão aí, que eles brigam comigo quando eu falo isso. Mas aprende inglês pelo menos. E o bom disso, né? Você vai ler, tá todo em inglês, esqueci de falar esse detalhe. Mas assim, é bom porque você aprende o inglês bem formal, é bem formal aqui. Tem palavras aqui que eu demorei para entender como que era. Mas enfim, a gente faz a ligação e acaba entendendo e trazendo isso de alguma maneira aqui para você. Porque para mim é um prazer enorme estar mostrando cada vez mais, ensinando que o mundo da iluminação não é somente software, não é somente console. O mundo da iluminação não é somente suas referências. O mundo da iluminação é muito mais abrangente do que você imagina. Você pode ter certeza disso, Celuz. Eu falo isso por conhecimento, por estudo, e principalmente por prática no meu dia a dia há 22 anos, beleza? Então te convido agora, bora iluminar o mundo com muito mais conhecimento. Bora lá!